Oi, Ivan, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bom e você? Tudo certo. Para começar hoje, eu queria que a gente falasse, na verdade, você falasse um pouco mais, porque a gente publicou dois textos seus, né, sobre a história da cosmetologia, e queria que você falasse um pouco mais. Tem mais alguma coisa para poder acrescentar nesse assunto, que é tão amplo, né, e longe de você esgotar um assunto tão amplo em tão pouco espaço. Sim, esses dois textos são um resumo de uma história que, como você falou, é muito ampla, porque ela acompanha toda a evolução da humanidade, né? Os cosméticos surgiram há muito tempo atrás, até muito antes do que se tem assim, registros, do que se consegue acompanhar, e eles evoluíram junto com a humanidade, passaram pela construção do conceito de civilização até o que a gente conhece hoje. Uhum. E então tem realmente muita história para contar e a gente faz um resumo dessa história que eu acho importante quem trabalha no setor conhecer e compreender um pouco mais sobre de onde vem a origem da sua própria profissão, do seu próprio trabalho. E é interessante notar assim, que começando na antiguidade a gente já vê coisas que se utilizavam naquela época que a Uhum. gente usa até hoje. Claro que talvez de uma forma mais elaborada, mas a gente Uhum. continua usando, por exemplo, ceras vegetais, a lanolina também, que antigamente não era usada da mesma forma que se tem hoje, tão purificada, Uhum. então limpa, mas ela já era usada para fabricação de cosméticos e vamos evoluindo até chegar na Revolução Industrial, onde muita coisa começa a surgir, muita novidade começa a aparecer, e isso permite desenvolver formulações um pouco mais bem elaboradas, um pouco mais complexas. E a gente chega hoje em dia onde a gente fala até em nanotecnologia, em sistemas de liberação, enfim. Mas é interessante também notar o quanto que antigamente, ou até a Revolução Industrial, a novidade, a inovação do setor cosmético, ela dependia da tecnologia, né? E hoje a gente tem uma participação muito mais forte do ambiente político, das necessidades, do comportamento do consumidor, aquilo que o consumidor está buscando. Por exemplo, hoje a gente fala muito em métodos alternativos de estudo de eficácia e segurança para não usar animais. A gente fala muito de esse não vou usar esse ingrediente porque tem um risco associado, tem todo um marketing do medo em cima de alguns produtos, que era algo que, né, há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, isso não era importante, nem se imaginava Ou que um dia isso até seria. o contrário, né? Não só claro, tem o marketing do medo, que é uma coisa terrível, né? Até cruel, eu diria assim, de colocar tanto peso em ingredientes que até que se prove o contrário são inocentes, mas a questão é essa. Tem também um lado positivo, né? Principalmente no Brasil, que lançou uma tendência mundial, que é, não, eu vou usar este produto para o meu cabelo porque ele tem queratina. Eu vou usar esse produto para minha pele porque ele tem coenzima Q10. E por aí. Também tem um lado positivo, né? Tem o que as pessoas acreditam. O consumidor dita muito. Sim, hoje em dia, na verdade, inovar ficou cada vez mais difícil, que as pessoas começaram a praticar uns testes de eficácia mais clínicos, mais bem elaborados para comprovar que aquilo realmente tem uma atividade cosmética, né? Que no passado também não era uma preocupação. E apelam-se muito também para a estética hoje, né? E a estética do produto em si. E isso entra no outro tema, né? Que a gente tem para hoje, que é o tema do mês de agosto, que é a relogia. E que eu achei interessante quando eu comecei a revisar para escrever o primeiro texto que foi publicado, que é assim, que todo material se deforma, né? Tudo se deforma. Lá no texto eu falo, né, que a relogia estuda o fluxo e que um sólido, a gente imagina um sólido, uma pedra, né? Eu aplico uma força de deformação, ele vai responder se deformando.
E um líquido não, ele responde escoando, ele vai sair, se movimentar, ele vai sair do lugar. É basicamente isso que estuda a reologia. Mas, inclusive, os sólidos também se deformam bastante. Mas o que a gente percebe mais é com os líquidos, porque você aplica força e observa na mesma hora. Mas tudo vai se Sim. deformar, uma montanha se deforma, um Desde que a se força deforma. desde que a força seja suficiente, né? A força e o tempo, que eu achava que era só força, mas tem o fator tempo. Se eu aplicar aquela velha história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fora. É isso, eu exercer uma mesma força durante um longo tempo, talvez tenha o mesmo efeito que exercer muita força em pouco tempo. E isso é estudado. É uma coisa bem, eu vou dizer assim, viajante. Eu li um livro de mecânica dos fluidos que a pessoa de engenharia usa, e eu não acreditei que eu estava lendo isso, né? Eu pensei, não é demais. Mas Vai ser bastante curioso. eu acho interessante citar isso porque a gente tem esse processo, né? A gente começa a ler, começa a pesquisar um assunto para escrever, e o que a princípio era só uma pauta, algo aparentemente corriqueiro, a gente descobre que tem muita coisa e vai e se interessa mais por aquilo e aprende muito. Eu estou aprendendo muito com essas nossas temáticas desde que começou isso, né, esse ano. Eu estou muito contente com isso. E um outro ponto em relação a isso, né, que assim, que toda emoção vai separar. Então a gente não pode ser surpreendido quando acontece uma separação de fase, uma precipitação de algum sólido em suspensão, uma partícula em suspensão no produto, porque isso Sim, é natural, né? É natural que isso aconteça. O que a gente faz é trabalhar e criar métodos e desenvolver tecnologias, né, para que esse período de deformação, de separação do produto aconteça após o prazo de validade. E falando em após o prazo de validade, vem, né, relembro aquele seu texto, né, de até quando que eu posso usar um produto após o prazo de validade. sim, A gente verdade. não recomenda, né? E é isso. Você tem quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que era isso mesmo. Tá, ok. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Obrigado, pessoal que assiste a gente. Se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e acompanha o Cosmética em Foco, que a gente tem muitas novidades ainda para vocês. Isso mesmo. Até a Obrigado. próxima, Até a pessoal. próxima.